Então a gente viu anteriormente passagem por referência, passagem por valor. Agora a gente vai para a etapa final, explicando os últimos assuntos aqui de ponteiro, que é retornando um ponteiro e alocação dinâmica, se eu não estou enganado. Então vamos lá, eu posso retornar também o ponteiro. Eu passei por referência esse ponteiro, mas eu posso fazer esse retorno, ter um retorno de um ponteiro. Retorno um ponteiro, deve declarar o tipo como sendo um ponteiro, então devo colocar um asterisco lá. Os ponteiros são retornados como qualquer outro tipo e não apresentam qualquer problema em especial. Eu só tenho que receber dessa função um ponteiro e é isso. Então aqui está um exemplo. Eu tenho aqui essa função retorna posição, que eu passo um ponteiro e uma posição. Então quando eu passar aqui, eu tenho uma string, que é um vetor, então eu não preciso usar o i comercial. Então eu posso passar aqui string. Não é nem interessante porque a gente usa string para declarar aqui, né? Não deve. Aqui é interessante botar cadeia. Vamos supor que seja cadeia aqui, que não seja escrito string. Então essa cadeia é de um vetor de caracteres. E a posição, que é a posição que eu quero acessar. Vamos supor que seja a posição 1. É o A aqui. A posição 0 é a posição 1. Então quando vem aqui, 1 é maior do que a quantidade de tamanho desse vetor. 1 é maior? Não. Porque aqui eu tenho 4 posições. Não é maior, então ele vem cá para baixo. A posição 1, então, na verdade, é B, né? 1 menos 1, ele vai pegar 0, então vai pegar a primeira posição. Só que ele pega do S aqui, que é um ponteiro, que eu passei aqui, o ponteiro, que é o vetor, e só que eu retorno o endereço do char. E aí, ó, é um ponteiro recebe um endereço. Então eu posso retornar esse endereço. Então P aqui é o meu ponteiro do tipo char. E eu verifico, ó, é diferente de nulo? É. Então o asterisco P ele vai mostrar o valor para mim lá, que é B. Então eu posso também retornar ponteiro. Certinho? Então é algo diferente do que a gente vem fazendo, né? Quando tem ponteiro, eu posso tanto passar como parâmetro, quanto eu posso retornar esse ponteiro aqui na minha função. E aí a gente vem para o último assunto, que é a alocação estática e dinâmica. O que é essa alocação estática e dinâmica? A gente tem aqui, ó, uma declaração de um vetor de nomes, né, de 64 caracteres. Qual é a característica desse tipo de declaração aqui? Significa que eu declarei um vetor com tipo nome, do tipo char, nome, com 64 posições. O que acontece aqui? Que essas 64 posições aqui são pré-estabelecidas e não muda. Então, se eu tiver lá com 70 caracteres, eu não vou poder armazenar nesse vetor, porque só tem 64 posições. Como é que isso aí a gente chama, então, essa declaração, essa alocação de forma estática, porque no momento que eu compilei e executei o programa, ele já alocou na memória 64 posições e eu não mudo isso mais. Tem como fazer de forma dinâmica? Tem. Para isso, eu uso ponteiro e uso uma funçãozinha, uma função de ponteiro do C++ chamada alocação dinâmica, malloc. E eu consigo fazer esse armazenamento aqui, por meio desse malloc. Então, existem situações que não sabem qual é o tamanho, e aí eu preciso definir isso durante a execução. Para eu fazer isso, eu faço com a alocação dinâmica. E aí eu uso essa alocação dinâmica aqui com Memory Allocation, que é o malloc. E aí aloca, o que ele faz? Aloca um bloco de bytes consecutivos na memória RAM do computador e devolve esse endereço de bloco. O número de bytes é especificado no argumento. Eu quero saber, eu quero alocar 80 bytes. Então ele armazena para mim lá e eu aloco 80. Eu quero 200 agora, ele vai alocar 200. Então as variáveis são alocadas dinamicamente, continuam a existir mesmo depois da execução da função. Isso é importante, porque quando eu executar, eu tenho que liberar da minha memória, porque senão vai estar consumindo espaço na minha memória RAM. Para isso, para liberar, eu uso a função free, que desaloca essa porção da memória lá via malloc. Então a função free ela
simplesmente avisa o sistema que o bloco de bytes apontado lá por esse ponteiro está livre e disponível para ser reutilizado. A próxima chamada de malloc poderá inclusive usar esses mesmos bytes que foram desalocados antes. Então, aloquei, eu tenho que desalocar. É muito importante fazer isso. Desculpa, eu tenho aqui então funções em C++ que reserva espaço na memória em tempo de execução, que é o malloc. Eu uso com a biblioteca cstdlib. E aí, ó, aqui está um exemplo. Eu declaro um ponteiro, normal, char, e utilizo a função malloc para alocar. Nesse caso, malloc 64, por exemplo. Então ele vai alocar lá 64 espaçozinhos para mim. E como o char consome 1 byte, então vai ser 64 bytes aqui. Eu posso armazenar 64 caracteres. Certo? E manipular esses por meio do CIN. Informa, por favor, o usuário os valores. Aí eu pego aqui via o ponteiro, aqui asterisco P, eu pego os valores dessa variável aqui que eu declarei. Ah, Pablo, mas e se eu não souber quantos caracteres eu quero armazenar, ou do tipo, aqui char eu sei que é 1 byte, mas e o inteiro, o double, quantos caracteres eu tenho? Então a gente pode usar o sizeof. Só vou mostrar o que esse sizeof faz. Olha só, deixa eu pegar esse exemplo aqui e explicar e eu mostro no código. O tipo retornado por malloc é void. Então, se o malloc retorna void, nesse caso eu estou declarando um ponteiro do tipo números, eu tenho que converter esse void aqui para ponteiro do tipo int, que é exatamente esse inteiro que eu quero aqui. Então, malloc, no exemplo anterior eu coloquei 64, só que agora eu quero armazenar o quê? Eu não quero armazenar 64. Eu não sei qual é o tamanho do int, então eu uso essa funçãozinha aqui, o sizeof, e ele vai me informar que o inteiro é 2, por exemplo, ou 4, vai depender do computador, 2. 10 vezes 2, ele vai armazenar 20 bytes para mim. Ou seja, eu vou conseguir armazenar 10 em números inteiros. Então é exatamente isso que ele faz. Eu vou no C++ aqui, vou pegar vou criar um outro exemplo aqui rapidamente. Exemplo 6. E vou fazer isso aqui só para mostrar que eu tenho o sizeof int. Eu vou dar um cout aqui para saber qual é o tamanho dele. Acho que vai dar erro, porque eu tenho que incluir a biblioteca. Não deu erro. Então o inteiro ele tem tamanho 4. Se eu botar aqui o double, ele tem tamanho sizeof, está executando, ele tem tamanho 8. E o char, ele tem tamanho 1, se eu não estou enganado. Já compilei. Tamanho 1. Então, eu fazendo isso dessa forma, eu estou 4, né? Tamanho do meu inteiro, 4. 10 vezes 4, 40. Eu vou conseguir armazenar 10 números inteiros, porque ele vai alocar 40 bytes na memória. Aloquei. Aqui informando que eu tenho que liberar o free. Como é que eu uso, então? Aqui está um exemplo de como que eu vou usar. Eu tenho um ponteiro, n, aloquei aqui 1 byte. Então eu pego que esse n, uso e libero. Só que, Pablo, eu não quero armazenar 1 byte só, quer dizer, nesse caso 4 bytes, né? Que é um número inteiro. Eu quero armazenar x aqui, quantidade 4. 4 vezes a quantidade que eu quiser. E aí eu posso pegar esse ponteiro aqui, ó. Opa, aqui está pint, é n na verdade. Aqui é n, que o meu ponteiro é n. Então, eu pego aqui de 0 a 4, peço para o usuário informar, pego o meu ponteiro n com 0, é o primeiro endereço, pego 4, depois eu pego 5, depois eu pego 6, o 7, por exemplo. 4 valores. Peguei, aloquei, posso trabalhar com esses meus ponteiros de alguma forma, e no final lembrar sempre de dar o free no n, aqui o free no n também, que é o meu ponteiro. Certo? Então,
Qual a vantagem disso? Estou executando, vamos supor que é uma função aqui. Ah, não é 4 agora que eu quero 6. Peço o usuário para informar aqui 6, ele vai alocar dinamicamente para mim 6 ou 20. Então ele aloca na minha memória mais 20. Se tiver espaço na memória, ele aloca de forma sequencial 20. Então eu consigo de forma dinâmica armazenar, essas informações, certo? E para isso que serve o ponteiro. Resumindo, eu aloco dados de forma dinâmica, eu acesso via parâmetro e aí a passagem por referência. E nas minhas estruturas de dados aqui feitas no C++, eu preciso utilizar ponteiro. Então por isso que a gente vai precisar saber ponteiro. Lá na frente a gente vai usar esse asteriscozinho, e quando vocês verem esse asteriscozinho lá nas estruturas de dados, lista, fila, pilha e outras estruturas, a gente vai saber que é por causa desse ponteiro aqui, certinho? Então é isso, pessoal. Ficou separado em 4 vídeos, espero que fique melhor para vocês estudarem os assuntos. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.